Minha cunhada acusou minha filha de empurrar o filho dela escada abaixo e quebrar o braço dele. Mas as imagens da nossa câmera de segurança provaram que isso nunca aconteceu. Então, ela me acusou de ter forjado o vídeo. Sou uma mãe de 42 anos com 2 filhos. Minha filha Emma, de 16 anos, e meu filho Jake, de 13. Estou casada com meu marido, David, há 18 anos. Moramos em um bairro tranquilo, onde nunca acontece nada de muito dramático. Pelo menos era isso que eu pensava até 3 meses atrás. Meu irmão Tom, de 45 anos, é casado com a Lisa, de 39, há 15 anos. Eles têm 2 filhos, Dani, de 14 anos, e Sophie, de 11. A Lisa sempre foi o tipo de pessoa que precisa ser o centro das atenções. Em encontros de família, ela sempre aparecia com alguma emergência médica ou crise que fazia todo mundo focar nela. Uma vez, ela disse que tinha tido uma intoxicação alimentar no meu jantar de ação de graças e passou a noite inteira no banheiro fazendo sons altos de gemido. Outra vez, durante a festa de aniversário do meu filho, ela disse que estava com dores no peito e fez o Tom levá-la ao hospital. Os médicos não encontraram nada de errado. Lisa também tem o hábito de transformar problemas pequenos em grandes desastres. Quando Dani tirou um B+ numa prova de matemática, ela ligou para a escola exigindo uma reunião com a diretora porque, segundo ela, a professora estava claramente discriminando o filho dela. Quando a Sophie não foi convidada para a festa de aniversário de uma colega, Lisa fez uma longa postagem no Facebook dizendo como as crianças estavam se tornando cruéis e como os pais já não ensinavam mais o básico da gentileza. Minha família aprendeu a apenas concordar com os dramas da Lisa, porque discutir com ela só piora tudo. O Tom sempre parece exausto nessas situações, mas nunca contradiz a esposa. Ele só pede desculpas pelo comportamento dela depois, quando ela não está por perto. As crianças das duas famílias sempre se deram bem. Emma e Dani têm idades próximas e gostam de música e filmes parecidos. Jake e Sophie jogam videogame juntos. Durante as férias e fins de semana, é comum os primos passarem tempo uns na casa dos outros. Há 3 semanas, Dani veio passar a tarde aqui em casa. Isso acontece com frequência, talvez 2 vezes por mês. As crianças geralmente ficam no porão jogando videogame ou assistindo a filmes. Às vezes, vão para fora jogar bola ou andar de bicicleta na entrada da garagem. Naquele sábado em particular, Dani chegou por volta do meio-dia. Como estava chovendo, eles passaram a maior parte do tempo dentro de casa. Jogaram videogame e assistiram a um filme. Por volta das 15 horas, a chuva parou e eles foram para fora por uns 30 minutos. Voltaram para dentro e Dani foi embora por volta das 17 horas, quando Tom veio buscá-lo. Nada pareceu fora do normal durante a visita. Dani estava como sempre, rindo, brincando com meus filhos, comendo lanches da nossa despensa. Quando Tom chegou, Dani saiu correndo até o carro e acenou dando tchau, como sempre fazia. Naquela noite, por volta das 20 horas, meu telefone tocou. Era a Lisa, praticamente gritando do outro lado da linha. Ela disse que o Dani tinha chegado em casa com o braço quebrado, que ele estava com muita dor e não conseguia mover o braço esquerdo. Exigiu saber o que tinha acontecido aqui em casa. Eu fiquei completamente confusa. Dani parecia perfeitamente bem quando saiu daqui. Perguntei o que ele tinha contado a ela sobre o que aconteceu. Ela disse que ele contou que a Emma o empurrou dos degraus da frente da nossa casa e que ele caiu com força sobre o braço. Isso não fazia sentido nenhum. Os degraus da frente da nossa casa têm só 3 lances e são largos, de concreto, com corrimãos. Além disso, a Emma não é do tipo que empurra ninguém. Ela é, na verdade, bastante gentil e nunca esteve envolvida em nenhuma briga física na vida. Chamei a Emma e o Jake para a sala e perguntei o que tinha acontecido durante a visita do Dani. Os dois pareciam genuinamente confusos. Emma disse que quase não usaram os degraus da frente. Quando saíram, usaram a porta dos fundos para ir ao quintal. Jake confirmou e disse que ficaram uns 10 minutos jogando frisbee antes de voltarem para dentro. Nenhum dos dois se lembrava de qualquer incidente envolvendo os degraus da frente, nenhum empurrão, nem qualquer sinal de que o Dani estivesse machucado. Emma ainda lembrou que quando o Dani foi embora, ele usou os 2 braços para acenar pela janela do carro. Liguei de volta para Lisa e expliquei o que meus filhos tinham me contado. Sugeri que talvez o Dani tivesse se machucado depois de sair da nossa casa, ou que ele tivesse machucado o braço mais cedo e só percebeu depois. Às vezes crianças não percebem que estão machucadas até que o efeito da adrenalina passe. Lisa ficou ainda mais furiosa. Me acusou de ensinar meus filhos a mentirem e a encobrirem um ao outro. Disse que o Dani jamais inventaria uma história dessas e que a Emma com certeza tinha feito alguma coisa para machucá-lo. Exigiu que eu pagasse as despesas médicas do Dani e que colocasse a Emma de castigo por pelo menos um mês. Eu disse que precisava entender o que realmente tinha acontecido antes de tomar qualquer atitude. Isso fez com que ela desligasse na minha cara. Na manhã seguinte, Lisa ligou de novo. Dessa vez, ela disse que tinha levado o Dani ao pronto-socorro e que o raio-x mostrou uma fratura no antebraço esquerdo. Afirmou que o médico confirmou que esse tipo de fratura era compatível com uma queda de escada. Ela exigiu que eu admitisse que a Emma tinha empurrado o Dani e que eu me responsabilizasse pelos custos médicos. Pedi para falar com o Dani diretamente, mas a Lisa disse que ele estava muito abalado e traumatizado para falar sobre o assunto. Ela também disse que o Tom concordava com ela, que a Emma era responsável e que a minha família precisava consertar as coisas. Tudo isso me fez começar a duvidar de tudo. Será que meus filhos mentiram para mim? Será que a Emma seria
capaz de machucar o primo e depois encobrir o que fez? Sempre confiei nos meus filhos, mas a Lisa parecia tão certa do que dizia. Naquela tarde, decidi verificar as câmeras de segurança. Temos câmeras cobrindo a porta da frente, a porta dos fundos e a garagem. Instalamos há 2 anos, depois que alguns pacotes foram roubados da nossa varanda. As câmeras gravam tudo e armazenam as imagens por 30 dias. Passei 1 hora analisando as imagens do dia em que o Dani veio nos visitar, e o que encontrei mudou tudo. A câmera mostrou o Dani chegando ao meio-dia e entrando pela porta da frente. Às 15h15, os 4 saíram pela porta dos fundos e passaram 28 minutos no quintal. As imagens mostraram eles jogando frisbee, sentados conversando no pátio e em um momento, o Jake e o Dani correndo ao redor da casa. Durante essa corrida, o Dani usava os 2 braços normalmente para correr, sem nenhum sinal de dor ou lesão. Às 15h43, todos os 4 voltaram para dentro pela porta dos fundos. Às 17h02, o Dani saiu pela porta da frente com o Tom. A câmera mostrou claramente o Dani usando os 2 braços para abrir a porta do carro e acenando com o braço esquerdo enquanto iam embora. Não havia absolutamente nenhuma imagem de alguém usando os degraus da frente durante a visita do Dani, além do momento da chegada e da saída dele. Nenhum empurrão, nenhuma queda, nenhum sinal de machucado. O mais importante, as imagens mostravam o Dani mexendo os 2 braços normalmente durante toda a visita, inclusive na saída. Salvei os trechos relevantes num pendrive e liguei para a Lisa. Disse que tinha imagens das câmeras mostrando que o Dani não se machucou na nossa casa. Me ofereci para mostrar tudo a ela para que pudéssemos entender quando e onde o Dani realmente se machucou. A resposta dela me chocou. Ela me acusou de ter falsificado as imagens. Disse que eu devia ter editado o vídeo para remover as partes em que a Emma empurrava o Dani. Afirmou que qualquer pessoa com noções básicas de informática conseguiria manipular imagens de segurança para fazer parecer o que quisesse. Tentei explicar que o nosso sistema de segurança grava tudo com carimbo de data e hora automaticamente, e que os arquivos são armazenados em um servidor na nuvem, gerenciado pela própria empresa de segurança. Me ofereci para pedir que a empresa enviasse os vídeos brutos diretamente para ela, ou que um terceiro imparcial analisasse os arquivos para confirmar que não foram alterados. Lisa se recusou a ver qualquer imagem. Disse que não confiava em nada que viesse de mim ou da minha família. Insistiu que a única verdade que importava era o relato do Dani, e que eu estava tentando manipulá-la, fazendo parecer que o próprio filho dela estava mentindo. A conversa terminou com a Lisa ameaçando processar minha família. Disse que ia nos processar pelos custos médicos, pela dor e sofrimento e pelo trauma emocional. Alegou que minha recusa em assumir a responsabilidade estava causando ainda mais sofrimento ao Dani. 2 dias depois, recebi uma carta registrada de um advogado. Lisa realmente havia entrado com um processo contra mim, meu marido e a Emma. A ação dizia que a Emma havia empurrado o Dani intencionalmente nos degraus da frente, causando a fratura e dores contínuas. Exigia o pagamento das despesas médicas, custos com fisioterapia e indenização por sofrimento emocional. Imediatamente, entrei em contato com um advogado e entreguei a ele as imagens das câmeras de segurança. Ele analisou tudo e me disse que aquele era o caso mais claro que ele já tinha visto. As imagens desmentiam completamente todas as alegações do processo. Ele disse que entraria com um pedido de arquivamento e que o caso provavelmente seria encerrado de imediato. Em menos de 1 semana, o advogado da Lisa retirou o processo. Meu advogado me informou que ao ver as imagens, o advogado dela aconselhou que o caso não tinha fundamento e não poderia prosseguir. Achei que isso encerraria a situação, mas estava enganada. Em vez de admitir que o Dani talvez estivesse enganado ou que ela mesma tivesse tirado conclusões precipitadas, a Lisa começou a contar para todos os parentes que eu tinha fabricado provas para destruir a família dela. Fez até um post no Facebook dizendo que tem gente que é capaz de qualquer coisa para não assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Ela não citou nomes, mas qualquer pessoa que soubesse da situação entendeu perfeitamente que ela estava falando de mim. Lisa também começou a espalhar que eu tinha virado o Dani contra a própria mãe, convencendo-o a mudar a história. Ela dizia que eu havia intimidado uma criança machucada a mentir para proteger minha filha. A pior parte foi que alguns membros da família pareciam acreditar na versão dela. Minha tia me ligou e sugeriu que talvez eu devesse ter apenas pago as despesas médicas para manter a paz, mesmo que a Emma não fosse culpada. Ela disse que a harmonia familiar era mais importante do que estar certa o tempo todo. Isso me fez perceber que a Lisa passou anos condicionando a nossa família a ceder às exigências dela, ao invés de confrontar a sua versão distorcida da realidade. Todos estavam tão acostumados a lidar com os dramas dela que não conseguiam nem imaginar que ela poderia estar completamente errada. Na semana passada, recebi um telefonema que explicou tudo. Era Sophie, filha da Lisa, de 11 anos. Ela estava chorando e disse que precisava me contar algo importante sobre o braço quebrado do Dani. Sophie me contou que o Dani nunca disse que a Emma o empurrou. Segundo ela, o Dani estava andando de skate na garagem da casa deles no dia seguinte à visita aqui em casa. Ele caiu e machucou o braço, mas ficou com medo de contar para a Lisa, porque ela já tinha proibido ele de andar de skate sem supervisão de um adulto. Quando a Lisa percebeu que o braço do Dani estava inchado e o levou ao médico, ela ficou insistindo para saber como ele se machucou. O Dani, com medo de admitir que tinha andado de skate escondido, disse que não lembrava. Então a Lisa começou a sugerir diferentes possibilidades. Talvez ele tivesse se machucado na escola, ou na nossa casa, ou brincando com os amigos. De acordo com a Sophie, a Lisa ficou obcecada com a ideia de que o Dani tinha se machucado aqui em casa. Ela continuava perguntando se alguém o empurrou ou se ele tinha caído da escada. Eventualmente, o Dani acabou concordando que algo assim podia ter acontecido.
Ele estava com dor e só queria que a mãe parasse de insistir. Sophie disse que o Danny nunca afirmou que a Emma o empurrou. A Lisa criou essa história específica, fazendo perguntas manipuladoras até o Danny concordar com a versão dela. Sophie também me contou que essa não foi a primeira vez que a Lisa inventou histórias falsas sobre machucados ou doenças. Ela disse que a mãe já tinha culpado outros familiares por coisas que aconteceram com a Sophie, mesmo quando era óbvio que tinham sido acidentes ou doenças comuns da infância. Sophie me ligou porque ouviu a Lisa falando que pretendia processar outros membros da família e ficou com medo de que a mãe destruísse todas as relações familiares com acusações falsas. Depois de falar com a Sophie, liguei para o Tom e contei tudo que a filha dele tinha revelado. Ele ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse que precisava ter uma conversa séria com a esposa e os filhos. No dia seguinte, o Tom me ligou de volta. Ele tinha conversado com o Danny em particular, e o Danny admitiu que se machucou andando de skate na garagem. Disse que teve medo de contar a verdade porque achou que ia ser punido por andar de skate sem permissão. Tom pediu desculpas várias vezes pelo comportamento da Lisa e pelo processo. Disse que já desconfiava que havia algo errado na história dela, mas não sabia como confrontá-la sem piorar ainda mais a situação. Ele também me contou que ia insistir para que a Lisa procurasse ajuda profissional, por causa da tendência dela de criar dramas e fazer acusações falsas. Disse que esse padrão de comportamento estava prejudicando a família há anos e que ele não podia mais permitir que continuasse. Não ouvi mais nada da Lisa desde que o Tom a confrontou com a verdade. Segundo ele, agora ela está dizendo que toda a família se voltou contra ela e que ela é a verdadeira vítima nessa história. Quanto ao Danny, o Tom o trouxe aqui em casa para pedir desculpas pela confusão causada pela hesitação dele em contar a verdade. Danny parecia envergonhado, mas aliviado por não ter que continuar sustentando a história da Lisa. Ele e meus filhos voltaram a jogar videogame como se nada tivesse acontecido. Ainda estou processando tudo o que aconteceu no último mês. As câmeras de segurança que instalei para evitar roubo de pacotes acabaram protegendo minha família de uma falsa acusação que poderia ter tido consequências legais, financeiras sérias. Atualização. A situação com a Lisa piorou muito desde meu primeiro relato. Achei que o pior tinha passado quando Tom confrontou ela com a verdade sobre o machucado do Danny, mas estava completamente enganada. 2 semanas atrás, o Tom me ligou com a voz exausta. Disse que a Lisa não aceitou a exigência dele para procurar ajuda profissional. Em vez disso, ela decidiu que o Tom também estava sendo manipulado por mim e que não era mais confiável. A Lisa se mudou da casa deles e foi morar com a irmã em outra cidade. Levou a Sophie com ela, mas deixou o Danny com o Tom. Segundo Tom, a Lisa alegou que o Danny estava tão completamente lavado cerebralmente pela nossa família que ela já não podia mais confiar nem no próprio filho. Tom estava tentando organizar um acordo de custódia e encontrar uma forma de ajudar os filhos a lidarem com o comportamento instável da mãe. Ele disse que, na verdade, o Danny ficou aliviado com a saída da Lisa, pois as constantes acusações e os dramas estavam deixando ele ansioso com tudo o que fazia. A Sophie, no entanto, estava tendo mais dificuldade com a situação. Ela se sentia dividida entre a lealdade à mãe e a própria compreensão do que realmente havia acontecido. Lisa estava dizendo a Sophie que o pai e o irmão tinham sido virados contra ela por influências externas malignas, ou seja, eu e minha família. Me senti péssima ao perceber que minha decisão de defender a Emma com as imagens das câmeras de segurança acabou contribuindo para o rompimento da família do Tom. Mas ele insistiu que nada disso era culpa minha, e sim resultado de anos de comportamentos da Lisa que vinham se agravando. Disse que a acusação falsa sobre o machucado do Danny foi apenas o episódio que finalmente o fez perceber o quanto esse padrão destrutivo de criar dramas estava prejudicando a família. 3 dias depois de o Tom me ligar com essa atualização, algo aconteceu que tornou a situação muito mais séria. A Lisa apareceu na escola da Emma durante o horário do almoço. A recepcionista da escola me contou depois que a Lisa alegou ser tia da Emma e disse que havia uma emergência familiar. Ela conseguiu entrar no prédio antes que percebessem que não deveria estar ali. Lisa encontrou a Emma na cafeteria e foi até a mesa dela. Segundo relatos da própria Emma e dos amigos que testemunharam o ocorrido, Lisa começou a acusá-la em voz alta de ter mentido sobre o machucado do Danny e de ter destruído a família deles. Exigiu que Emma admitisse que tinha empurrado o Danny e pedisse desculpas por todo o estrago que causou. Emma ficou completamente confusa e com medo. Tentou explicar que não tinha feito nada de errado, mas a Lisa ficou ainda mais agitada. Ela agarrou o braço da Emma e disse que não ia deixar que ela continuasse mentindo e manipulando todo mundo. Nesse momento, outros alunos começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Um professor percebeu a confusão e foi até lá intervir. Quando ele pediu que a Lisa se identificasse e explicasse por que estava gritando com uma aluna, ela afirmou que a Emma havia machucado gravemente o filho dela e que a escola precisava tomar uma providência disciplinar. O professor levou a Lisa até a diretoria, enquanto o outro funcionário ficou com a Emma. A diretora me ligou imediatamente e eu corri para a escola. Quando cheguei, encontrei a Emma na enfermaria visivelmente abalada, mas sem ferimentos físicos. A diretora explicou que a Lisa já havia sido retirada do prédio e que a polícia foi acionada para registrar o ocorrido. Ela também me contou que durante a conversa com a diretoria, a Lisa fez várias acusações contra a Emma. Disse que minha filha era uma agressora violenta que intimidava crianças mais novas e exigiu que a Emma fosse suspensa ou expulsa por conta do suposto ataque ao Danny. Entreguei à diretora cópias das imagens da câmera de segurança que já tinham provado que as acusações da Lisa eram falsas.
Também forneci o contato do Tom para que pudessem confirmar que a Lisa não estava agindo com o consentimento da família. A diretora me garantiu que a Emma não sofreria nenhuma sanção disciplinar e que a Lisa seria banida da escola. Também informou que enviaria um comunicado a todos os funcionários com a foto da Lisa e instruções para contatar a segurança imediatamente, caso ela tentasse entrar novamente no prédio. Naquela noite, o Tom veio até nossa casa para pedir desculpas pelo comportamento da esposa e ver como a Emma estava. Ele me contou que a Lisa o havia ligado depois do incidente na escola, dizendo que só queria ter uma conversa razoável com a Emma sobre assumir responsabilidade pelos próprios atos. O Tom disse que deixou claro para Lisa que o comportamento dela era completamente inaceitável e que ela não tinha mais permissão para ter qualquer tipo de contato com a minha família. Também avisou que se ela continuasse nos assediando, ele apoiaria qualquer medida legal que decidíssemos tomar. Tom parecia ter envelhecido 10 anos no último mês. Disse que estava consultando um advogado especializado em divórcio e que pretendia entrar com pedido de custódia total dos 2 filhos. Ele disse que já não podia mais confiar na Lisa para tomar decisões racionais sobre o bem-estar das crianças. 2 dias após o incidente na escola, percebi que havia um carro estacionado do outro lado da rua da nossa casa. O carro estava lá quando saí para o trabalho de manhã e continuava no mesmo lugar quando voltei à noite. No dia seguinte, o mesmo carro estava exatamente na mesma posição. No terceiro dia, percebi que o carro era da Lisa. Ela aparentemente estava vigiando a nossa casa e observando a rotina da nossa família. Liguei para a polícia e relatei que estávamos sendo perseguidos por uma pessoa que já havia causado um distúrbio na escola da minha filha. Os policiais foram até o carro da Lisa e conversaram com ela. Ela disse que estava estacionada em uma via pública e que tinha todo o direito de estar ali. Os policiais explicaram que vigiar a casa de alguém e acompanhar suas atividades poderia ser considerado perseguição ou assédio, especialmente considerando o incidente anterior na escola. Lisa moveu o carro naquele dia, mas continuei vendo o veículo dela no nosso bairro durante a semana seguinte. Ela estacionava em locais diferentes, mas sempre em algum ponto com vista para a nossa casa ou para o caminho que meus filhos faziam até a escola. Comecei a documentar essas aparições com fotos e anotações sobre datas e horários. Tom me aconselhou a manter registros de tudo, caso precisássemos entrar com um pedido de ordem de restrição. O incidente final que me fez perceber que Lisa estava se tornando perigosa aconteceu na sexta-feira passada. Eu estava no supermercado quando notei Lisa me seguindo pelos corredores. No começo, achei que fosse coincidência, mas ela permaneceu cerca de 6 metros atrás de mim, não importava para onde eu fosse na loja. Quando cheguei ao caixa, Lisa entrou na fila logo atrás de mim. Ela não tinha quase nada no carrinho, apenas um pacote de chicletes. Enquanto eu pagava as compras, ela começou a falar alto sobre como certas pessoas acham que podem destruir famílias com mentiras e sair impunes. Outros clientes começaram a nos encarar. Lisa continuou seu monólogo sobre pessoas que falsificam provas e viram os filhos contra os pais. Ela não mencionou meu nome, mas estava claramente se referindo a mim. Paguei o mais rápido que pude e saí da loja. Lisa me seguiu até o estacionamento, falando alto sobre justiça e verdade. Entrei no carro, tranquei as portas, enquanto ela permanecia por perto, ainda discursando. Liguei para Tom e contei o que tinha acontecido. Ele ficou horrorizado e disse que entraria em contato com a irmã de Lisa para descobrir onde ela estava hospedada. Prometeu deixar bem claro que esse comportamento precisava parar imediatamente. 1 hora depois, Tom me ligou de volta. Ele tinha falado com a irmã de Lisa, que contou que Lisa vinha apresentando um comportamento cada vez mais paranoico. Ela estava virando noites pesquisando maneiras de provar que imagens de câmeras de segurança podem ser falsificadas. Já havia preenchido vários cadernos com planos detalhados sobre como expor o que ela chamava de minha campanha de mentiras contra a família dela. A irmã de Lisa estava preocupada com o estado mental dela, mas não sabia o que fazer. Lisa não ameaçava a si mesma nem a outras pessoas, então não havia base legal para um tratamento psiquiátrico involuntário. Ela apenas estava obcecada em provar que eu de alguma forma forjei provas para incriminá-la. Tom me disse que iria entrar com um pedido de ordem de restrição contra Lisa em nome de toda a nossa família. Ele afirmou que não podia permitir que a obsessão dela continuasse colocando nossos filhos em risco. Concordei que a intervenção legal era necessária. O comportamento de Lisa já havia ultrapassado o limite do drama familiar comum e se tornado perseguição e assédio. Eu estava genuinamente preocupada com o que ela poderia fazer a seguir, caso continuasse nessa espiral. A audiência da ordem de restrição está marcada para a próxima semana. Tom reuniu declarações da escola, documentação sobre o comportamento de perseguição de Lisa, além de testemunhos sobre o histórico dela de fazer acusações falsas. Ele também conseguiu uma avaliação psicológica que sugere que Lisa pode estar passando por um rompimento com a realidade. Emma e Jake sabem que Lisa tem agido de forma estranha, mas eu ainda não contei a eles toda a extensão da vigilância e do assédio. Eles sabem que não devem ir a lugar nenhum sozinhos e que devem me ligar imediatamente caso vejam Lisa por perto. Jamais imaginei que defender minha filha de uma acusação falsa resultaria nesse nível de caos. As imagens da câmera de segurança, que eu pensei que resolveriam tudo, acabaram desencadeando o que parece ser um colapso psicológico completo em Lisa. Atualização 2. A audiência da ordem de restrição correu melhor do que o esperado, mas o comportamento de Lisa se tornou ainda mais imprevisível desde então. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária que proíbe Lisa de se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha família, da nossa casa e da escola de Emma. A ordem também se estende à casa de Tom e à escola de Dani, já que Lisa vinha tentando entrar em contato com o filho, contra a vontade de Tom. Durante a audiência, Lisa se representou sozinha e passou a maior parte do tempo falando sobre a conspiração que acreditava que eu tinha organizado contra a família dela.
Ela apresentou capturas de tela impressas de artigos sobre tecnologia deepfake e software de edição de vídeo. Tentou convencer o juiz de que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de informática poderia falsificar imagens de câmeras de segurança. O juiz ouviu com paciência, mas apontou que Lisa não apresentou nenhuma prova de que as imagens foram adulteradas. O próprio filho dela havia admitido ao pai que havia se machucado andando de skate, e não ao ser empurrado da escada. O juiz também observou que o comportamento recente de Lisa, perseguição, assédio escolar e confrontos públicos, estava claramente documentado e era preocupante, independentemente da disputa inicial sobre o ferimento. Lisa ficou agitada quando o juiz emitiu a ordem de restrição. Ela disse que o sistema judiciário era corrupto e que Tom havia sido manipulado a trair a própria esposa. Alegou que eu havia de alguma forma manipulado não apenas as imagens das câmeras de segurança, mas também as memórias de Danny sobre como ele se machucou. Tom parecia constrangido com o comportamento da esposa no tribunal. Após a audiência, ele me contou que Lisa vinha ficando cada vez mais paranoica ao longo do último mês. Ela estava convencida de que eu tinha conexões com a polícia ou com empresas de tecnologia que estavam me ajudando a fabricar provas contra ela. No dia seguinte à emissão da ordem de restrição, Lisa a violou. Emma me ligou chorando e assustada, enquanto eu estava no trabalho. Ela disse que Lisa estava esperando do lado de fora da escola quando as aulas terminaram. Lisa não se aproximou diretamente de Emma, mas a seguiu por 3 quarteirões, junto com suas amigas, gritando acusações sobre mentiras e destruição familiar. Emma e as amigas entraram correndo em uma cafeteria e me ligaram. Liguei imediatamente para a polícia e fui buscá-la. Quando cheguei, Lisa já havia ido embora, mas várias testemunhas confirmaram que ela tinha seguido as meninas e gritado com elas. A polícia registrou um boletim e informou que prenderia Lisa da próxima vez que a encontrassem violando a ordem. Eles também aumentaram o patrulhamento em torno da escola de Emma e da nossa vizinhança. Tom ficou mortificado quando contei sobre a violação. Ele disse que Lisa havia dito à irmã que pretendia provar que Emma era uma mentirosa perigosa, fazendo com que ela admitisse a verdade na frente de testemunhas. Lisa aparentemente acreditava que ao confrontar Emma publicamente, ela cederia à pressão e confessaria ter empurrado Danny. 3 dias depois, Lisa apareceu na nossa casa. Eu estava preparando o jantar quando ouvi a campainha tocar. Olhei pelo olho mágico e vi Lisa parada na nossa varanda, segurando um envelope pardo. Ela estava olhando diretamente para a câmera de segurança e parecia calma, o que de algum modo, era ainda mais perturbador do que seu comportamento agitado anterior. Não abri a porta. Em vez disso, liguei para a polícia e informei que Lisa estava violando a ordem de restrição. Enquanto falava com a atendente, observei Lisa pela janela. Ela não tocou a campainha de novo, nem tentou forçar a entrada. Apenas ficou ali por cerca de 5 minutos, encarando a câmera. Depois, deslizou o envelope por debaixo da porta e voltou para o carro. Esperei até a polícia chegar para abrir o envelope. Dentro, havia cópias impressas de fotos antigas da família, tiradas em diversos encontros ao longo dos anos. Lisa havia circulado o rosto de Emma em todas as fotos com uma caneta vermelha e escrito palavras como mentirosa e manipuladora ao lado. Havia também uma carta manuscrita endereçada a Emma. A carta dizia que Lisa sabia que Emma estava sendo forçada a mentir pelos pais, e que a perdoava pela dor causada. Lisa incentivava a dizer a verdade sobre ter empurrado Danny e prometia protegê-la de qualquer punição caso confessasse. A polícia recolheu o envelope e seu conteúdo como prova. Disseram que prenderiam Lisa assim que a localizassem e também recomendaram que eu instalasse medidas adicionais de segurança em casa. Naquela noite, Tom me ligou para avisar que Lisa havia sido presa na casa da irmã. Ela foi acusada de violar a ordem de restrição e de perseguição. Tom disse que a irmã de Lisa estava aliviada, pois o comportamento dela vinha deixando todos na casa desconfortáveis. Tom também compartilhou informações perturbadoras sobre o que Lisa havia feito nas semanas anteriores à prisão. A irmã dela descobriu que Lisa vinha montando dossiês detalhados sobre toda a minha família. Ela havia impresso postagens das nossas redes sociais, feito capturas de tela de nossas atividades online e estava rastreando nossos horários diários. Lisa aparentemente planejava provar que minha família estava envolvida em atividades criminosas, além da suposta manipulação de provas. Estava convencida de que pessoas capazes de falsificar imagens de câmeras de segurança também estariam envolvidas em outros crimes. A irmã de Lisa encontrou cadernos cheios de teorias conspiratórias sobre supostas conexões da minha família com o crime organizado, corrupção governamental e fraudes corporativas. Lisa passava horas todos os dias pesquisando sobre o empregador do meu marido, os professores dos meus filhos e nossos vizinhos, tentando encontrar qualquer indício de comportamento criminoso. A avaliação psicológica solicitada por Tom foi finalmente concluída na semana passada. O avaliador concluiu que Lisa estava sofrendo de um transtorno delirante, com foco em perseguição e teorias da conspiração. O relatório recomendou tratamento psiquiátrico imediato e uso de medicação. Lisa foi liberada sob fiança, com a condição de não ter nenhum contato com minha família e de se submeter a uma avaliação de saúde mental obrigatória. Ela também foi obrigada a entregar sua carteira de motorista e permanecer sob supervisão na casa da irmã. Tom entrou com o pedido de divórcio e também solicitou a guarda total dos 2 filhos. Ele disse que a avaliação psicológica e as prisões recentes de Lisa lhe deram fundamentos sólidos para manter as crianças afastadas dela até que ela receba o tratamento adequado. Danny está melhor agora que não precisa mais se preocupar com o comportamento imprevisível da mãe. Ele tem ficado com Tom e começou a participar de atividades extracurriculares que Lisa anteriormente proibia. Tom contou que Danny disse estar aliviado por não precisar mais pisar em ovos perto da mãe. Sophie está tendo
tendo mais dificuldade para se adaptar. Ela ama a mãe e não entende porque o comportamento de Lisa é considerado perigoso. Tom providenciou para que Sophie converse com uma psicóloga especializada em ajudar crianças que convivem com pais com transtornos mentais. Quanto à minha família, estamos tentando retomar a rotina normal, mas mantendo a vigilância em relação à segurança. Emma ficou abalada com toda a experiência, especialmente com a carta que Lisa escreveu diretamente para ela. Ela continua perguntando por que Lisa acha que ela está mentindo, sendo que sabe que nunca empurrou Dani. Expliquei para Emma que às vezes, adultos desenvolvem problemas mentais que os fazem acreditar em coisas que não são reais. Reforcei que as acusações de Lisa não têm absolutamente nada a ver com o caráter ou comportamento da Emma. A audiência final sobre a ordem de restrição está marcada para o próximo mês. Tom vai depor sobre o histórico de acusações falsas da Lisa e sua recente escalada para perseguição e assédio. O promotor responsável pelas acusações criminais também vai apresentar provas das violações da ordem provisória. O advogado de Tom espera que Lisa seja obrigada a passar por um longo tratamento psiquiátrico antes de poder ter qualquer contato não supervisionado com os filhos. A ordem de restrição que protege minha família provavelmente será estendida por vários anos. Eu nunca imaginei que um simples braço quebrado levaria a um nível tão extremo de drama legal e psicológico. As câmeras de segurança que comprovaram a inocência da Emma agora também documentaram meses de perseguição e assédio por parte de alguém que se recusa a aceitar a realidade. Atualização 3. Lisa foi internada em uma clínica psiquiátrica há 3 meses, após violar as condições da fiança. A situação finalmente se estabilizou, mas as consequências mudaram permanentemente as duas famílias. 2 semanas após minha última atualização, a irmã da Lisa ligou para Tom em pânico. Lisa havia desaparecido durante a noite, levando o carro e deixando um bilhete dizendo que iria buscar justiça para sua família. Tom ligou imediatamente para a polícia e para mim. Passamos as 12 horas seguintes sem saber onde Lisa estava ou o que poderia estar planejando. A polícia emitiu um alerta sobre o carro dela e aumentou a vigilância ao redor da nossa casa e das escolas das crianças. Lisa foi encontrada 18 horas depois, no estacionamento da escola da Emma. Ela estava dormindo no carro e havia preenchido vários cadernos com planos detalhados para confrontar Emma quando as aulas começassem na manhã seguinte. Quando os policiais se aproximaram do carro, descobriram que Lisa havia reunido itens que aparentemente pretendia usar como provas da culpa da Emma. Ela tinha impressões de artigos médicos sobre fraturas no braço, fotos dos raios-x do Dani e declarações manuscritas que alegava serem de pessoas que testemunharam comportamentos violentos da Emma. A polícia também descobriu que Lisa estava pesquisando a rotina diária da Emma, os nomes de seus professores e os procedimentos de segurança da escola. Ela havia desenhado mapas do prédio e marcado os locais onde planejava encurralar Emma para o que chamou de confronto final. Lisa foi presa e acusada de novas violações relacionadas à perseguição e ao descumprimento das condições da fiança. O avaliador psiquiátrico que a examinou após esse incidente concluiu que ela representava um perigo para minha família e recomendou internação involuntária imediata. A audiência sobre essa internação ocorreu uma semana depois. O advogado nomeado pelo tribunal argumentou que Lisa era apenas uma mãe preocupada tentando proteger o filho de falsas acusações. A própria Lisa fez um depoimento confuso sobre conspirações do governo e encobrimentos corporativos que, segundo ela, estariam protegendo minha família da justiça. O juiz ordenou a internação de Lisa em uma instituição psiquiátrica estadual por, no mínimo, 6 meses, com possibilidade de prorrogação caso ela continuasse sendo considerada perigosa. Tom recebeu a guarda total dos 2 filhos, e os direitos parentais de Lisa foram suspensos até que ela conclua o tratamento com sucesso. No mês passado, Tom trouxe as crianças para nos visitar pela primeira vez desde que tudo isso começou. Dani parecia uma criança completamente diferente, mais relaxado e comunicativo do que eu tinha visto em anos. Ele disse a Emma que sentia muito por sua mãe ter causado tanto problema por causa do acidente de skate dele. Sophie ainda está sofrendo com a ausência da mãe, mas está sendo acompanhada por uma psicóloga especializada em crianças afetadas por doenças mentais dos pais. Em um momento delicado, ela me perguntou diretamente se eu havia falsificado as imagens das câmeras de segurança para prejudicar a mãe dela. Eu mostrei a ela as imagens brutas da nossa empresa de segurança e expliquei como os carimbos de data, hora e as assinaturas digitais provavam que o vídeo não havia sido alterado. Sophie aceitou essa explicação e pediu desculpas pelo comportamento da mãe. Ela disse que já sabia há muito tempo que a mãe às vezes inventava histórias ou exagerava situações, mas não tinha percebido o quão grave o problema havia se tornado. Tom está saindo com uma nova pessoa, uma professora da escola do Dani, que tem sido muito paciente com toda a situação complicada da família. Tom diz que aprendeu a reconhecer os sinais de comportamento manipulador e se comprometeu a criar um ambiente mais saudável para os filhos. Os processos legais contra Lisa foram encerrados. Ela se declarou culpada das acusações de perseguição e assédio, e enfrentará penalidades adicionais se violar a ordem de restrição após sua alta da clínica psiquiátrica. A ordem de restrição foi prorrogada por mais 5 anos e protege todos os membros da minha família. Minha família voltou à rotina normal, embora ainda sejamos cautelosos com o que acontece ao nosso redor. Emma começou o ensino médio e está indo bem tanto academicamente quanto socialmente. Ela raramente menciona Lisa hoje em dia, embora às vezes pergunte se tivemos alguma atualização sobre o progresso do tratamento dela. Jake foi menos afetado por toda a situação, mas se tornou mais consciente sobre segurança pessoal e sabe que deve nos avisar imediatamente se vir alguém seguindo ou fazendo perguntas sobre nossa família. O sistema de câmeras de segurança que iniciou
oficialmente protegeu Emma das acusações falsas foi atualizado com mais cobertura e melhor visão noturna. Embora eu espere que nunca mais precisemos desse nível de documentação, as câmeras nos dão uma sensação de segurança. Tom mantém contato regularmente e nos inclui em atividades familiares com Dani e Sophie. As crianças de ambas as famílias mantiveram seus laços próximos, apesar de tudo o que aconteceu. Lisa continua em tratamento psiquiátrico, sem data definida de alta. Tom recebe atualizações mensais sobre o progresso dela, mas os médicos informaram que os delírios relacionados à nossa família têm sido resistentes a medicamentos e à terapia. Ela continua acreditando que fazemos parte de uma conspiração contra ela, o que torna improvável sua liberação em um futuro próximo. A parte mais difícil de toda essa experiência tem sido explicar às pessoas como uma simples discussão sobre um ferimento acabou se transformando em perseguição e acusações criminais. Muitos familiares ainda não entendem como o comportamento de Lisa chegou a esse ponto extremo e alguns ainda sugerem que deveríamos ter apenas pago as contas médicas do Dani para evitar toda essa confusão. Essas sugestões ignoram o fato de que as falsas acusações da Lisa poderiam ter prejudicado seriamente a reputação da Emma e os vínculos da minha família com a comunidade. As imagens das câmeras não apenas provaram a inocência da Emma, elas revelaram um padrão de comportamento manipulador que vinha afetando a família do Tom há anos. Tom nos agradeceu inúmeras vezes por não aceitarmos a narrativa falsa da Lisa. Ele diz que nossa decisão de reagir com provas, em vez de ceder às exigências dela, finalmente lhe deu a clareza necessária para proteger os filhos do comportamento cada vez mais instável da mãe. Essa situação me ensinou que às vezes defender a verdade exige enfrentar conflitos e turbulências significativas. Se eu simplesmente tivesse pago as contas médicas e castigado a Emma, como Lisa queria, minha filha teria sido punida por algo que não fez. E o comportamento da Lisa teria continuado a piorar sem nenhuma intervenção legal. Emma aprendeu que ter provas para sustentar a verdade pode ser crucial quando se lida com pessoas que criam a própria versão da realidade. Ela também aprendeu que, às vezes, fazer o que é certo envolve enfrentar adultos que abusam da autoridade ou fazem acusações falsas. Nossas famílias estão mais unidas agora do que estavam antes de tudo isso acontecer. Os filhos do Tom sabem que podem confiar em nós para ouvir a verdade e apoiá-los contra qualquer tipo de manipulação. Meus filhos aprenderam a valorizar a honestidade e as evidências acima da vontade de evitar conflitos. O tratamento psiquiátrico da Lisa continua em andamento, e não há garantia de que ela vá se recuperar completamente dos delírios. Tom aceitou que os filhos talvez nunca tenham uma relação normal com a mãe, mas está focado em oferecer a eles estabilidade e sinceridade. A ordem de restrição continua em vigor, e seguimos documentando qualquer contato indireto ou comportamento preocupante. Embora Lisa esteja atualmente em uma instituição de segurança, sua eventual liberação exigirá vigilância constante por parte das autoridades e do sistema judiciário. Essa experiência me mostrou como disputas familiares podem escalar rapidamente quando doenças mentais e comportamentos manipuladores não são controlados. O que começou como um simples desentendimento sobre o ferimento de uma criança se transformou em uma longa provação envolvendo perseguição, assédio e internação psiquiátrica involuntária. As câmeras de segurança que instalei originalmente para evitar roubos de encomendas acabaram protegendo minha família de falsas acusações e fornecendo provas cruciais nos processos legais. Às vezes, as ferramentas que colocamos para resolver pequenos problemas acabam sendo essenciais para crises muito maiores que jamais previmos.